Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos juntos aqui. Hoje eu conto aqui com a participação da minha amiguíssima Marta Nassar, tá? Também ela é coach, uma formação também em desenvolvimento pessoal. E nós estamos aqui para bater um papinho, para poder comentarmos como é que vai ser o nosso evento aí no dia 27 de maio, do Power Life, que vai ser realizado no Dimension of Park, aqui na Barra da Tijuca. E a gente vai bater um papinho sobre isso e a gente vai adiantar algumas coisas, né, para poder despertar a curiosidade de vocês. Não é, Marta? É Pode isso dar essa aí, gente, é isso saudação. aí, tá? Eu me chamo Marta, como já me apresentou, né? Também sou a coach motivacional, Marta Nassar. E eu estou aqui com a Carmen porque eu fiquei muito curiosa em relação a esse evento. E eu queria saber dela qual é o conteúdo do evento. Quais são os temas que eles vão abordar lá no dia também, né? Porque é interessante para a gente que vai participar do curso e do evento é conhecer e saber o conteúdo também, né? Então, Carmen, pode dar uma palestrinha para a Tá. gente aí? A gente não vai poder falar tudo, obviamente, né? Mas alguma coisa para que vocês possam assim, despertar a curiosidade. E aqueles ainda que não sabem como funciona tudo isso, para poder saber, né? Nós vamos começar falando sobre a programação neurolinguística, o que é a programação neurolinguística e até que ponto ela interfere na nossa vida, porque muitas das vezes as pessoas elas têm, desculpe, algum padrão de comportamento e elas não sabem trabalhar esse comportamento. E a programação neurolinguística vai dar o quê? Condições para a pessoa poder discernir e a pessoa também conhecer a si mesma, porque se você não conhece a si mesma, você não tem condições de conhecer outra pessoa. E isso traz um problema seríssimo de relacionamento, né? Entre pessoas, entre casal, familiares, amigos, né? Isso é fundamental, gente. É fundamental, né? Então, a programação neurolinguística permite que as pessoas venham conhecer os seus dois lados do cérebro, para que ela possa saber até que ponto as reações delas estão envolvidas com os dois lados do cérebro e despertando também a sua imaginação, que é outro ponto muito importante, né? Sim, sim. Porque a imaginação ela pode ser despertada tanto para o bem quanto para o mal. Então esse é um dos tópicos, né? Importante trabalhar. E a pessoa aprendendo a trabalhar a sua mente em descanso. Ah, Carmen, como é que eu vou conseguir botar minha mente para trabalhar em descanso, visto que nós vivemos numa cidade ou num país tão conturbado, tão cheio de conflito, né, Marta? O mais difícil é isso, o descanso da mente, né? No momento em que tudo está virando uma turbulência. Parece que a gente está vivendo num outro planeta, né, Marta? Tu não acha? Completamente. Ontem à noite, eu senti essa sensação de que parecia que eu estava vivendo num outro planeta, não é no planeta que eu vivia até claro, que está tudo muito confuso, muito então, incerto, né, gente? Para que a gente possa encontrar esse ponto de equilíbrio, a gente tem que começar a desenvolver a confiança em nós mesmos, né? Exato. E depois a segurança na confiança que a gente tem. Aí sim vai conseguir chegar onde? No descanso. No descanso, senão na paz interior. Uma paz interior, senão a gente fica enclausurada aí e não consegue sair nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. E é a necessidade de um treinamento. A gente não consegue chegar nessa paz interior sem antes fazer um treinamento. E exatamente esse treinamento é que nós vamos receber lá no dia da palestra. No dia da palestra, né? Porque errando é que a gente sempre aprende. Ninguém consegue aprender se não errar. Então, o erro, ele faz parte do treinamento. Ninguém nasce sabendo. Hoje nós estamos aqui, nós estamos começando, né, Marta? Por mais tempo de estrada que a gente tenha na nossa profissão, mas é importante que se pense que todos os dias a gente está recomeçando. Isso aí. Porque se a gente recomeça, a gente tem uma mente renovada. E a gente está sempre pronta para os últimos acontecimentos e pelas novidades que vão lançando. Se a pessoa pensa, já cheguei no meu top, eu já sei de tudo, eu domino tudo, aí é o ponto que ela chega a ficar estagnada. Você não acha, Marta? Não funciona dessa forma, tem que reciclar. Todo dia é o dia de reciclagem. Né? E saber o que está acontecendo aí naquele momento, naquele dia. Ontem já passou, hoje é um outro dia. Amanhã também será um outro dia, né, gente? Então, cada dia é um aprendizado. Isso mesmo. Então, baseado nessas coisas também, é que eu tive essa intenção de fazer esse evento, né?
para que todos nós saibamos que nós somos inteligentes, não acha, Marta? É uma questão de Bastante. desenvolvimento, Claro, né? reconhecer isso. Nem É. todo mundo reconhece que tem a sua inteligência, É uma questão, como né? você falou, de De treinamento, né, Marta? treinamento. Todo dia um pouquinho, até que chega um momento em que você se descobre, né? Uhum. Como uma pessoa inteligente, como uma pessoa capaz. Isso é Uhum. muito importante, gente. E o que Muito mesmo. você acha em relação ao ser humano ser treinado constantemente? Que não é uma coisa. O ser humano começar a levar com prioridade essa questão de ser treinado. O que você acha disso, Claro, Marta? é fundamental, né? Porque, como a Carmen já falou, nós não nascemos sabendo nada, absolutamente nada, né? E a gente começa nossos primeiros treinamentos com os nossos pais, né? Dentro de casa. E aí, depois que a gente sai de casa e vai para a rua encarar o dia a dia, a realidade, aí sim, a gente precisa de muito mais treinamento, gente, porque não é fácil, viu? Encarar esse mundão aí fora e é uma dificuldade diária. E esse treinamento ajuda a gente a ter força, ajuda a gente a caminhar melhor, com mais segurança. Uhum. Né? Então é É. muito importante, gente. Sem Isso dúvida, mesmo. tem que ter esse treinamento. Porque ninguém sozinho consegue, viu? Não consegue. Principalmente lidar consigo mesmo, né? É. Às vezes eu fico pensando assim, é tão difícil eu lidar comigo mesma, Marta. Sim, claro. Todo dia é um Sério? autoconhecimento, Todo dia né? é A muito gente... difícil, porque eu sei que todos os dias eu tenho que mudar meu padrão de comportamento de acordo com a situação que eu esteja vivendo. Eu não posso ter as mesmas reações que eu tinha há 20, a 30 anos atrás. É. Porque as pessoas mudam. E as pessoas são... Todos nós somos diferentes uns dos outros. Completo. E temos que saber também os nossos limites, né? Aceitando as diferenças. Aceitando isso é as muito diferenças. importante. É uma Aceitar parte... as diferenças. E a parte porque mais difícil da história, né? ninguém tem que ser igual a ninguém. Onde é que está escrito que as pessoas precisam ser iguais a mim para me agradar? É. Não existe isso. Então, é necessário, sim, que a gente aceite as pessoas como elas são. E se essas pessoas que às vezes precisam de uma reciclagem, pedir ajuda, aí sim, daí a gente entra com as nossas ferramentas, né? Que os coaches trabalham com ferramentas. Então, se essa pessoa nos pede ajuda, é porque ela realmente já reconheceu que tem algo estranho no comportamento dela. Mas se a pessoa acha que ela está certa, está vivendo no mundo dela do jeito que ela quer, a gente tem que aceitar e respeitar. Isso é importante. Ô Marta, me responda uma pergunta. Você acha que a orientação, o acompanhamento de um coach nos dias de hoje é extremamente necessário? Eu sou suspeita para falar, né? Eu sou coach, né? Então, o que eu disser aqui vai parecer que eu estou puxando, né? Brasa aqui para minha sardinha. Mas eu confesso que antes de me transformar coach, eu tive um treinamento de um coach sensacional que me deu uma direção maravilhosa. Eu estava perdida em termos profissionais também, até pessoais. E a partir desse momento em que eu vi o trabalho dele, fantástico, e que em pouco tempo ele conseguiu dar conseguiu me dar uma ajuda, né, gente? Porque assim, se você também não estiver aberto para receber essa ajuda, você não vai entender nada, vai sair igual e vai dizer que o coach é uma porcaria e não é realidade não, viu, gente? Porque tem gente que não abre a mente, não abre a alma para receber coisas novas. Mas eu estava totalmente aberta, a minha mente estava aberta, a minha alma também, e ele me ajudou muito em pouco tempo. As ferramentas Então, te ajudaram? Eu fiquei total. Eu fiquei encantada. Quando eu vi que o trabalho dele era lindo, era maravilhoso, não só para mim, para eu poder ajudar outras pessoas também, aí eu embarquei nessa, estou super feliz e confesso que eu já ajudei aí umas dezenas de pessoas, viu? Ai, que E bom. continuo ajudando, hein? Com certeza. E me autoajudei também em muita coisa, viu? É. Tive uma melhora assim bem grande em muitas coisas que eu não gostava no meu comportamento, que hoje eu consigo dominar melhor. Marta, outra coisa, você sabe que eu vivo a pensar, eu sou uma pensante, sabe? Também, Eu não sou nenhum Gabriel pensador, não, mas eu sou a Carmen pensadora. Então, nos meus pensamentos, eu desenvolvo o poder da gratidão e eu agradeço a Deus por esse conhecimento ter chegado até nós, porque até do princípio da década de 90, a gente não tinha acesso a essas informações. Não. Essas informações eram informações preciosas, né, que eram trazidas debaixo de 7 chaves e eram caríssimas. Só pessoas que tinham assim, uma bagagem, um poder aquisitivo bem elevado que podia ter acesso a essas informações, a esses treinamentos, né? E eu aqui no Brasil, eu reconheço que o Laí Ribeiro foi um dos precursores, né? E o Tony Robbins lá nos Estados Unidos, né?
E ele Também. desenvolveu. Então as pessoas, muitas das vezes, quando não aprendiam aqui com Laí, eles iam para os Estados Unidos, como você foi, né, também. Exatamente. E eles tinham treinamento com o Tony Robbins. Mas o mundo evolui, tudo evolui, as pessoas que querem conhecimento, elas vão em busca do conhecimento, que aliás é o patrimônio mais caro que nós temos, o Nossa, conhecimento. é Para quem não importante. sabe, a fortuna que você tem é o teu conhecimento. Não é o saldo bancário, é o teu conhecimento. Porque o teu conhecimento pode te levar a te tirar de qualquer situação melindrosa, não é, Marta? Tirar, sim, com certeza. Através Tira do conhecimento é que a através do gente conhecimento, né? aprende, né, os caminhos mais Então, esses cursos que foram coerentes. liberados pelo Laí Ribeiro, pelo Tony Robson, esses cursos chegaram até nós tivemos acesso, né? E está aí exposto para as pessoas conhecerem, estudarem e poder se proteger a sua mente. Claro. Porque nos dias de hoje, onde nós vivemos num mundo tão conflitante, que você dorme com uma notícia ruim, acorda com uma notícia péssima, se você não proteger a sua mente, Importante. você pira. A saúde mental, A saúde ela mental é tem que prioridade, estar, né? tem que estar em foco, para a gente não perder a base. Porque E na hora que perde a base é que vem a depressão, a ansiedade, a angústia, né? E isso desencadeia outros problemas sérios de saúde. Problemas. Antes que isso aconteça, precisamos de ajuda. Né? E outra coisa Acho também. acho que, na verdade, esse evento de vocês, ele foca muito nisso, né? Muito nessa parte da ajuda mesmo, para as pessoas conseguirem sair dessa bolha que elas vivem, né? Aprender a se defender, né? Aprender a se defender. Porque uma das coisas também que me incentivaram a trabalhar nessa área, foi porque eu acho que eu, como todo ser humano, procuro a sua razão de existência. O que é que eu estava fazendo nessa terra, né? Exato. E graças a Deus eu sempre tive assim, não vou dizer para você, posso chamar o dom de tentar ajudar as pessoas. Só que quando a gente não tem conhecimento, a gente às vezes atrapalha mais do que ajuda. Porque a gente não usa a ferramenta certa. Com certeza. A gente não tem todo o conhecimento, a gente não tem nenhum tipo de respaldo, né? A gente vai na emoção, na boa vontade. E de boa vontade nem sempre a gente acerta. A gente tem que ter um conhecimento técnico para que a gente possa realmente tentar ajudar. Porque quando a gente, por exemplo, chega na Barra da Tijuca, tem notícias que aqui na Barra da Tijuca as pessoas se jogam do prédio, como manga madura que cai do pé. Então você que está bem, na sua saúde, na sua mente, você fala assim, o que é que eu estou fazendo aqui que eu não estou fazendo nada por essas pessoas? O que eu estou fazendo nesse planeta? Onde eu posso ajudar, né? Até que ponto eu posso ajudar? Até que ponto eu posso falar para a pessoa que ela é importante nesse planeta? E quando não se tem o conhecimento, você não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Porque através do conhecimento a gente pode ajudar o próximo, aquele que está ali do seu ladinho, precisando de um ombro amigo, e não precisando de críticas, não, gente. Isso, de acusação. Crítica, acusação, aquela coisa bem negativa. Não, ele precisa de ajuda, mas é necessário você desenvolver que tipo de ajuda que você pode, naquele momento, naquela hora, dar para aquela pessoa. Então, é muito importante essas ferramentas que a Carmen está falando, porque são ferramentas poderosíssimas, gente. Vocês não têm noção. Não tem noção. Então, veja... Não acredito. Não acredito. Peraí. Gente, houve um acidentezinho aqui que nós vamos corrigir isso agora, tá? O telefone tocou e o que aconteceu? Ele pulou da base, mas nada que venha atrapalhar a nossa gravação, não, tá bom? Vamos lá, continuamos aqui. Não sei bem onde que eu parei, mas eu demos um susto em vocês, quem estava cochilando acordou. Exatamente. Tá, então estamos falando exatamente dessas ferramentas, da importância de utilizá-las no momento certo para as pessoas que realmente necessitam dessa ajuda já. Não é para amanhã não, hein, gente? Isso é para ontem, tá? Vocês devem estar me ouvindo, devem estar pensando assim, nossa, mas... E essas pessoas? Vocês devem conhecer N pessoas que hoje estão passando por problemas gravíssimos, né? E você quer ajudar, mas não sabe como. E isso tem como você desenvolver, tem como você aprender sim, tá bom, gente? Não criem resistência, não, porque essa resistência só vai atrapalhar o caminho de vocês e vocês não vão poder ajudar ninguém também, né? Isso mesmo. Então,
eu quero Deixa eu deixar pegar aqui. você um pouquinho, Carmen, porque eu acho que eu tô aí, agora sim. Tá. Ó, gente, olha a paisagem linda aqui atrás. Ó, Ó, isso, ali é o isso mar, é né? viver, Isso aqui viu? é viver, isso aqui é ter qualidade de É vida. ficar na natureza. É Nós não ficar. estamos no estúdio, nós não estamos dentro de um quarto fechado, nós viemos aqui para fora, tá? É. Para fazer esse vídeo aqui na natureza. E como pode ter até algum barulho que você se assuste, mas tudo isso faz parte. Isso é ferramenta, não Isso aqui parece é não? vida, Isso é né? uma ferramenta. Isso é- Por quê? Quando você busca mais, Uhum. houve um barulho aí, só.